Oi, pessoal, tudo certo? Vamos lá então para mais um vídeo. Hoje resolvi trazer aí um assunto que nunca havia comentado aí no canal. Claro, já passei por assuntos um pouco semelhantes, mas que não cheguei a desenvolver, certo? E trouxe ele porque é um assunto que eu vejo que está por trás de muitos julgamentos aí, em todas as esferas dos debates contemporâneos, né? Então, se você entrar lá no vídeo de geopolítica, você vai ver alguém falando o conceito, né, de crise civilizacional. Se você entrar num conteúdo de relações, relacionamentos, vai ver isso também. Se você entrar num canal de política, de economia, seja onde for, este assunto ele está em todo lugar, certo? Só que eu acho que as pessoas falam isso, mas não param para pensar exatamente neste conceito e no que elas realmente querem dizer com isso. Elas simplesmente falam porque ali, retoricamente, naquele momento de discurso, faz sentido, certo? Principalmente quando elas estão falando de algo negativo, vamos dizer assim. Então, na questão dos relacionamentos, às vezes estão falando, não, as relações estão decadentes, os casamentos acabam, 60% de divórcios, não sei o que, não sei o que, e crise civilizacional. E aí joga aquilo ali no meio, né? Ou se está falando da guerra na Ucrânia, ou enfim, de guerras em geral e de bombas atômicas possíveis, etc. E a mesma coisa, crise civilizacional. E daí em diante, né? Então, isso pode está na verdade, né, em todos os locais, só que realmente eu não acho que é discutido esse conceito de uma forma um pouco mais profunda, e nem sequer profunda, mas será que realmente se está se pensando nisso e se parou para pensar, inclusive, a história do mundo a partir deste conceito, para a gente entender se realmente houveram crises civilizacionais e como que esses grandes impérios do passado, por exemplo, decaíram e daí em diante o que realmente acontece, né? Então aqui eu quero trazer uma discussão diferente no sentido de reinterpretar esse conceito, ok? Até porque se fosse para falar a mesma coisa eu não faria o vídeo aí. Realmente meus vídeos eu tento sempre trazer alguma coisa que eu vejo que não está sendo colocada dessa forma exatamente, né? Nunca para ficar repetindo igual muitos canais fazem, né? Nada contra, mas assim, eu pelo menos não tenho muita paciência, né, para ver um conteúdo que fica repetindo as mesmas coisas e colocando as mesmas questões, né? Então vamos lá. Uh, crise civilizacional. Então, a primeira questão, pessoal, é se pensar o seguinte: o que é a civilização, né? Então, a civilização, ela é composta por várias coisas. Ela não é um país, certo? A civilização, ela é muito mais o que? Uma estrutura de coisas que perpassam todos os âmbitos da sociedade, né? Então, vai desde a economia, a política, o trabalho, as relações, etc., né? A linguagem, né? Porque o que é a civilização sem a linguagem? Não é nada também, né? A arte, a cultura, etc. Então, na verdade, civilização é um conceito que abarca muitas questões, né? Por que a gente fala que a nossa civilização é herdeira dos gregos e dos romanos? Por quê? Porque, por exemplo, a Constituição romana influenciou muito as constituições atuais, né? Porque a filosofia grega, a arte grega, etc., influenciou de uma maneira decisiva toda a estrutura da arte e da cultura do Ocidente, né? Porque as estruturas políticas foram herdadas também daí, né? Se a gente pega, por exemplo, Aristóteles na política, a gente já vê que até hoje, né, muito do que se tem de política já estava ali, né? Já estava, inclusive, seccionado ali, né? O que é a democracia, o que é a aristocracia, o que é a tirania, etc. Certo? Então, é isso. A civilização ela vai expandindo a partir de alguns valores, algumas tradições, algumas questões culturais determinadas e então isso vai se estruturando de determinada forma, né? Até uma forma de um agigantamento que é o que a gente vive atualmente, ou seja, onde a gente expandiu tanto em termos
de uma civilização determinada que dentro dela podem acontecer muitas coisas, inclusive anticivilizacionais, vamos dizer assim, né? E que a própria civilização ela continua, ela perpetua, apesar de todas aquelas distorções internas ali. Então isso é o interessante, né, de uma civilização, ou seja, que ela continua a despeito dos seus próprios princípios mesmo. E é isso uma coisa que também muitas vezes não é colocada aí dentro, ou seja, de que na verdade é tão complexa essa questão de civilização que muitas vezes a própria civilização para existir ela precisa da anticivilização, quase como uma dialética, né? E é exatamente daí também que eu vou criticar esse conceito de crise civilizacional. Por quê? Porque a civilização, para existir, né, tal como a maioria das coisas vivas, elas necessitam de antagonismos dentro de si, né? Então, você não vê, por exemplo, uma vida humana sem um antagonismo, ou seja, sem bactérias, sem fungos, sem, né, coisas tentando te destruir a todo momento, certo? E faz parte do seu corpo resistir a tudo isso. E se essas coisas aparecerem, do nada, você também provavelmente vai morrer, né? Até porque você precisa de muitos desses outros seres, vamos dizer assim, outras formas de vida para você mesmo sobreviver, né? A gente, na verdade, é uma simbiose, né, de vidas diferentes dentro de nós, né? Bactérias, etc, né? Então, quer dizer, a própria civilização, ela sempre esteve, na verdade, e é aí que eu contrario a maioria da colocação desse conceito, ela sempre esteve em crise. Imaginem o conceito de Dabrowski sobre a questão do cérebro, da estrutura psicológica, fisiopsicológica e de como, na verdade, nós temos uma crise quase que permanente dentro da nossa estrutura, né, mental, que ele chama de desintegração positiva. Então, é como se várias partes de crise nas nossas vidas, elas fossem o quê? Desintegrações, só que positivas, porque depois o cérebro ele se fortifica. Então, você tem uma determinada crise e dali você, na verdade, vai se readaptando e se torna mais forte por causa dela depois, né? É como se a gente vivesse uma desintegração positiva, não apenas no sentido cerebral, depois leiam sobre esse conceito, é muito interessante, mas civilizacional. Então, quer dizer, se a gente interpretar através dessa chave, a gente nota que a crise do indivíduo, né, ela é a crise da própria civilização, né? Só que tal como o indivíduo não vive fora de uma crise, ele não vive sem antagonismo, ele não vive sem um conflito interno e externo, né? Não existem civilizações sem crise. Então, quer dizer, se a gente pega a história dos impérios, a gente vê exatamente isso, né? Qual deles foi algo perfeito e que durou, não sei o quê? Nenhum, né? Claro, se a gente pegar a China, é um império, talvez o mais longo aí, atual, né? Não sei exatamente se é o mais, mas com certeza um dos mais longos em termos temporais, certo? Mas esta China de hoje é a mesma do passado? Não, né? A China comunista, o que ela tem necessariamente a ver com o império chinês de 2000 anos atrás, né? Claro que você pode pegar ali consonâncias, mas, né, ninguém era socialista naquela época, né? Nem existiam os conceitos que permeiam o socialismo e daí em diante, e também não eram propriamente capitalistas naquele sentido ali, né? Porque o que eles fazem lá é, na verdade, um socialismo com um pouco de liberação do mercado, né? Até porque não existe economia socialista, como a gente sabe. Então, quer dizer, eles passaram por muitas crises. E aí, se você pegar, por exemplo, provavelmente os chineses do século I depois de Cristo, eles estavam pensando o quê? Exatamente que eles estavam numa crise não apenas existencial, né, mas uma crise de proporções sociais e, portanto, dentro de uma crise social mesmo, né, uma crise civilizacional. E, no entanto, eles estão aqui até hoje de algum modo, certo? A mesma coisa para outros impérios, se a gente pensar. Existem os mesmos países, os mesmos impérios de antigamente? Não, muita coisa foi se mudando, né? Foi sendo mudada ao longo do tempo, né? A própria Roma mesmo, quando a gente fala a decadência de Roma,
né? Existem historiadores hoje que eles não optam pela questão de que existiu a decadência de Roma no sentido próprio da coisa, mas simplesmente que ela se transformou em outra coisa. Então essas coisas, então aquela Roma, ela não existe mais, né? O Império Romano daquele tamanho que ele teve realmente, né? Mas aquilo naturalmente foi se transformando em outra coisa e essas coisas de hoje viraram herdeiras do que existiu, certo? E nessa medida, claro que Roma estava em crise também, mas tal como os outros que vieram depois também estavam em crise. E assim foi, né? Então o processo ele segue. Então eu acho que a incompreensão desse fluxo do tempo, desse devir, deste necessário, da necessária decadência de determinados valores, da transvaloração, vamos colocar um conceito nietzschiano aí, né? E dessa permanente mutabilidade das coisas, que no fundo é heraclítica, né? Como Heráclito descreveu ali, já descreveu, né? Enquanto pré-socrático. Quer dizer, o fluxo eterno, né? Como se as coisas fossem um rio permanente. Então, quando a gente interpreta por essa chave, a gente obtém o quê? Uma crítica do conceito de crise civilizacional. Então não é necessariamente que a civilização em si ela esteja em crise. Entende? Mesmo que determinados pilares sejam rompidos da civilização, você vai continuar com alguma civilização. A não ser que estoure uma guerra e caiam bombas atômicas no mundo inteiro, né, e aí acaba. Mas aí não necessariamente a civilização, mas a humanidade, né, vamos dizer assim. Mas o que a gente tem é uma transformação das coisas. Só que se tende ao quê? Uma espécie de nostalgia, né? Da onde que vem essa ideia de uma crise civilizacional? É porque as pessoas são nostálgicas, né? Então elas olham para o passado, elas olham lá para a Idade Média ou para os relacionamentos do passado, né? E acham que aquilo é maravilhoso, né? E elas julgam o presente achando que então o presente é 1000 vezes pior que aquilo ali, né? E que então você tem que voltar de algum modo. Se você tem que voltar, você está numa crise, porque o que era antes era bom e depois você está ali mal, então você tem uma crise daquilo que era chamado de civilização, né? Mas provavelmente as pessoas daquela época também estavam pensando que o passado era melhor, certo? Você não vê, por exemplo, a poesia já descreve isso. Vocês pensem que, por exemplo, Virgílio, né, tem as bucólicas, toda a tradição ali ocidental, após Virgílio, né, e os romanos, etc., tem essa tradição de uma poesia bucólica, que muitas vezes é o quê? Não apenas uma poesia voltada ao campesinato, à vida no campo, etc., mas também, muitas vezes, ao quê? Uma nostalgia, a uma questão de louvar algo do passado e daí em diante. Então isso sempre esteve dentro da humanidade, né, de achar que o passado era melhor ou que vai existir um futuro muito melhor, né? Mas o presente nunca está bom para ninguém. Então, se parte desse pessimismo do presente, aqui eu também não estou falando que o presente é maravilhoso, mas eu estou falando que uma crítica do passado, uma crítica dos ideais do futuro, uma crítica do presente, ela não gera nostalgia, também não gera a utopia, né? E também não necessariamente gera o pessimismo do presente. Ela gera uma compreensão um pouco mais global disso e de modo que a gente consiga se notar como mais um elemento dentro desse fluxo que não é necessariamente um fluxo decadente no sentido de uma destruição da civilização, entende? Por quê? Porque todas as épocas viveram esses conflitos. Não exatamente os nossos, mas algum conflito, né? E muitas vezes muito piores, né? Eu aposto que se a gente voltasse realmente nesse passado, as pessoas acham tão bom, elas não conseguiriam ficar ali um dia só, né? Imagina só a sujeira que era, né, a maioria das cidades, etc., né? Só imaginem isso. Vocês não conseguiriam viver nisso, né? Mesma coisa nas próprias relações, relacionamentos, etc. As pessoas acham que o mundo está acabando porque tem gente se separando, né? Mas como se fosse maravilhoso você ser obrigado a casar com uma pessoa. Entende? Que é meio absurdo. Então você dá um pouco mais de liberdade, as pessoas acham que é ruim. Mas também se a gente aprisionar elas, é ruim. Tudo é ruim para o ser humano, né? Então ele se usa desse meio que pessimismo fundamental, vamos dizer assim, para justamente trazer esse tipo de conceito e julgar o mundo sempre a partir desta ótica, né? E isso, para complementar, aí não vou fazer um vídeo longo, né?
para finalizar, né, complementar e finalizar, a gente pode ligar toda a questão mística e religiosa também, principalmente aí, para quem leu o Norman Cohn, eu acho que esse livro é bem interessante de vocês lerem, né? Que é um livro sobre as tradições milenaristas. Ele é um historiador e ele faz ali a história das seitas milenaristas, né? Por exemplo, os sufis, as seitas heréticas, etc, né? Então, quando ele vai falando sobre isso, sobre as religiões, que não chegam a ser religiões, né? São seitas ali, mas que tem essa questão mística envolvida, né? E ele vai notando uma das coisas que é notável, e ele vai notando, não, nós notamos quando o lemos, que em praticamente todas elas sempre há praticamente esse pessimismo sobre o presente, enfim, né, sobre a civilização em geral, né, e sempre achando que deve haver uma redenção disso, né, e que a civilização está em colapso, que o mundo está em colapso e, portanto, se tem que refugiar em alguma coisa mística, né, e essas seitas atravessam ali toda a Idade Média até a modernidade, né. Algumas dessas, inclusive, que eu acho mais interessantes, que são mais interessantes, né, elas contrariam um pouco isso e expressam-se como se o presente fosse o melhor possível e que elas próprias são deuses, digamos assim, porque chegou o tempo das pessoas se tornarem elas próprias deuses, né? Tem algumas seitas que são assim. Que é uma ideia absurda também, mas não deixa de ser criativa, certo? Mas mesmo elas ainda acreditam que as coisas vão entrar em colapso, digamos assim, porque se está vivendo o melhor agora, o futuro também é um colapso, né? Então, de algum modo vai ter essa crise, né? E se vocês pegam, então, depois, aí saindo aí dessas seitas milenaristas, etc., onde está enraizado isso aí, né? Se vocês forem para as grandes religiões, aí, o próprio cristianismo, catolicismo, etc., vocês vão ver o que? Justamente o que? Um juízo final, etc., né? Então, ou seja, o mundo é horrível, mas um dia ele vai se redimir de algum modo, né? Ou seja, nesse aspecto também já está pressuposta a questão de que o próprio mundo está em crise, né? Então entenda que é um conceito que, se a gente olha de todos os locais, ele é ou absurdo ou redundante, entende? Porque se as pessoas elas são mesmo religiosas, etc., elas já têm que conceber o mundo como uma crise permanente. Então, qual que é o sentido de falar que a civilização está em crise? Não tem sentido nenhum, certo? Se o mundo, para os religiosos, ele já tem que ser horrível e eles têm que ter uma redenção futura, então, quer dizer, é natural que seja assim, certo? E, por outro lado, se você observa a própria história do mundo e a mudança dos impérios e daí em diante, e dos países, enfim, da sociedade em geral, né, o tanto que ela vai mudando de geração em geração, você nota que, na verdade, essa crise ela é permanente e, portanto, ela pode ser reinterpretada. Então, na verdade, não é uma crise exatamente, é uma outra coisa, é uma transformação. Certo? Então, ou seja, em nenhum desses casos, a palavra crise civilizacional ela é utilizada corretamente, vamos dizer assim. Tá? Ela ela é quase sempre usada no sentido nostálgico da coisa. Então, de acreditar que você tinha algo melhor ou que vai ter algo melhor e dentro disso aí, da relação disso, você está numa crise civilizacional. Mas agora imagine todos esses anarquistas místicos narrados pelo Norman Cohn, por exemplo. Todos eles morreram acreditando nisso, que o mundo ia ou acabar ali mesmo, na época deles, né? Ou que só ia piorar, etc. E foi o que aconteceu? Ou alguns que ia melhorar? Não, como que se mede isso? Não tem como medir isso. Então cada pessoa está achando que está naquele momento determinado de crise, né? Então as pessoas nascem e morrem achando que estão no meio da crise. Aí o próximo vem, não, a crise é essa aqui. O outro, não, a crise é essa, a crise é essa, a crise é essa. E no entanto as coisas continuam, né? Então, entendem que é um julgamento muito apressado do mundo, vamos dizer assim, né? É uma ânsia por julgar as coisas quando não se tem praticamente nenhuma variável, ou muito poucas variáveis, né, perto do todo do mundo.
né? Quem tem todas as variáveis? Ninguém tem. Então, é isso, né? Queria então com esse vídeo fazer uma crítica destes conceitos e deste conceito específico de crise existencial. Ok, pessoal? A crise existencial não, crise civilizacional, que não deixa de ser também, né, a crise existencial expandida, né? Então, muitas vezes, os próprios indivíduos têm as crises existenciais e eles projetam elas na sociedade. E daí eles, fazendo esse link, eles, não, então realmente é uma crise, porque e eu estou mal com isso que está acontecendo, então tem que ser uma crise, necessariamente, né? Que não deixa de ser demasiado antropomórfico também, certo? Ou seja, a gente tem que usar o egóico não simplesmente para voltar tudo para a gente e ficar cego perante o mundo. Não, mas justamente para se libertar muitas vezes dessas coisas, né? Então, é isso, né? A gente não pode deixar com que esse antropomorfismo, ele também nos segue de alguma maneira, certo? Esse voltar tudo para uma crise existencial, etc, né? Então, quer dizer, o mundo é muito grande, né? São muitas possibilidades, são muitas coisas. Então elas têm que também estar aí diante do nosso horizonte para a gente não se fechar apenas numa interpretação ou pessimista ou otimista. Beleza, pessoal? Então, por hoje é isso e até mais.